Bom dia, agradeço demais o convite dos organizadores desse evento de hoje. É um prazer estar aqui nesse painel. Pensar parecido com as pessoas é sempre uma sensação muito boa, né? Daniel, acho que eu vou reproduzir todos os seus pontos, tentando dar uma outra tônica, um outro enfoque. Já vou até pedir o beneplácito aqui das nossas mediadoras, como única mulher desse painel, vou me dar tempo em dobro, que tal? A pergunta da Daisy, que é como é que o entendimento chega na ponta, né? Como é que a gente produz uma mudança e torna entendimentos, não só esse que nós estamos discutindo hoje, mas entendimentos mais favoráveis ao acusado ou à acusada, como universalizar entendimentos mais benéficos? Essa, para mim, é a pergunta de 1 milhão, é o X, talvez ali uma grande pauta de quem milita na advocacia criminal. Então, eu queria pensar esse alcance, esse efeito de uma decisão que modifica e que produz, talvez o mais importante que eu vejo, produz uma mudança cultural na forma com que determinados temas são tratados. É a mudança cultural, é ter não só um voto do ministro Gilmar Mendes, que tão bem abriu aqui hoje o nosso evento, e que eu diria é figurinha tarimbada em todas as petições do meu escritório, você vai sempre encontrar um julgado espetacular do ministro Gilmar em matéria penal, mas nós estamos trazendo aqui, e o Pierre bem trouxe, uma decisão fundamentada com dados, com muitos dados, do ministro Alexandre de Moraes, que com toda a admiração e respeito que eu tenho por ele, inversamente é alguém nada moderninho, né, zero liberal em matéria penal, e que ingressou nesse julgamento para fazer efetivamente a narrativa que pode sim ser replicada pelos tribunais estaduais. Então vamos lá no voto do ministro Alexandre. Não se deve, entretanto, dispensar-se a quantidade de droga apreendida como um importante critério para auxiliar na diferenciação entre usuário e traficante, mesmo porque a excessiva discricionariedade das autoridades públicas na tipificação entre tráfico e porte para uso próprio tem uma outra consequência nefasta, consistente em tratamentos diferentes para situações aparentemente iguais, levando-se em conta critérios de grau de instrução, idade e cor da pele. Todo mundo que milita na área criminal já sabe disso, mas isso está dito numa decisão da Suprema Corte e pode gerar mudança, e essa mudança vem como, André? Com trabalho. É luta, é trabalho, é mais habeas corpus, não existe outro jeito. Mas nós temos dados e temos, acredito, a percepção, né, de que no esteio hoje do que começa a ser a implementação da DPF 347, ou seja, aquilo que agora temos homologado como o plano Pena Justa, vamos fazer um outro esforço mais racional de entender que, aliado na crise da segurança pública, insustentável, insuportável, no medo em que as pessoas vivem, de alto a baixo no Brasil, passa por tirar da cadeia ou não colocar na cadeia quem jamais deveria ter estado lá, nem por um dia, nem por 1 hora, nem por 1 minuto. E, portanto, nós estamos falando de porta de entrada e porta de saída do sistema penitenciário brasileiro. Nós não podemos perder essa grande oportunidade que está posta. Indo bem para o detalhamento do que seriam essas portas de entrada e porta de saída. O Dr. Lanfred, né, que tão bem dirige o nosso Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário pelo Conselho Nacional de Justiça, o que ele mostra de diferente de alguém, né, do trabalho que se fazia, por exemplo, no Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, nos mutirões lá de 2008, 2009, Luciana, sob a presidência, se não me engano, do próprio ministro Gilmar, que era aquele trabalho artesanal. A gente tinha orgulho de ter um carimbo, assim, mutirão do CNJ. Você ia à vara das execuções no ponto a ponto. Os mutirões hoje, processuais, penais, são eletrônicos. Existem dados. Os dados estão lá para serem utilizados. E são dados que impressionam. A gente acabou de ver que esse mutirão rápido, que começou em novembro, já tem
164 mil casos para serem revistos. Gente, é uma parcela muito importante, com uma ilegalidade gritante que pode ser constatada e tem que ensejar, de alguma maneira, uma adoção e um endosso. Por isso que eu volto para a temática de mudar a maneira como pensam os operadores do direito, as juízas, os juízes, o Ministério Público também, fundamentalmente, né? Até um ponto importante dos embargos recém-julgados aqui, nessa decisão de que estamos tratando, o ministro Gilmar fez questão de destacar nos embargos do Ministério Público que, sim, quer o Ministério Público presente e atuante nos mutirões carcerários, que são essa porta de abertura do que é o plano Pena Justa e esse desafio de superação do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Mas vamos falar brevemente, eu sei que eu tenho que terminar, sobre o dia a dia lá na ponta. Como é que a gente muda um entendimento que não se resolve, né? Claro, tem um avanço, nós estamos falando em critérios racionais e nós estamos falando numa presunção, ainda que relativa, a afastar o tráfico de drogas. Aí, ontem eu estava ali, entrei no ChatGPT e fiz a seguinte pergunta. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o meu Tribunal de Justiça, segue aplicando o regime inicial semiaberto ou fechado para casos de tráfico com quantidade de maconha, termo que eu usei, inferior a 40 gramas? ChatGPT batata, gritou, né? Sim! E aí começa a listar exemplos. Aqui eu estou falando isso, óbvio, nós não vamos trabalhar com base em informações mastigadas pela inteligência artificial, mas vamos trabalhar com os dados que nós efetivamente temos. Os problemas são agudos, por quê? Porque não existe essa adesão e é aquela mudança que tem que pegar, como qualquer lei, tem que pegar. E eu sou partidária da teoria do copo meio cheio. Então, nós vamos por etapas. Aonde tem que pegar? No flagrante, né? Na abordagem, que tem que ser menos seletiva, na audiência de custódia, velha aliada, né? De deixar fora do cárcere quem não deveria ter nele ingressar. No oferecimento da denúncia, que já começa, não, vamos tirar o que é droga, com toda a sua visão preconceituosa da possibilidade do ANPP, por exemplo, a gente vê isso todos os dias, no oferecimento de uma denúncia, na fixação de uma condenação e na determinação do regime para cumprimento da pena. Todas essas etapas, tudo isso pode ser modificado se houver um trabalho de modificação do pensamento, isso está presente. Eu convido todo mundo a trabalhar por essa fase de implementação do plano Pena Justa, que é essa mudança de paradigma, de passar a enxergar essa racionalização como um aliado da pauta da segurança pública. E aí, gente, é o óbvio, é qualificar a prova mesmo. Eu vou terminar contando em 3 segundos, um caso do Innocence Project Brasil, que é a entidade que eu hoje dirijo, além do meu trabalho de conselheira do IDDD, em que a gente teve um caso marcante, como todos os outros, de pessoas que não cometeram crime algum e estão na cadeia, que era o Douglas. Então, o Douglas chegou a polícia, ele estava ali perto de Francisco Morato, em São Paulo, e a polícia chegou, buzinando, hora do almoço, dia de semana, todo mundo correu, ele correu também com um bebezinho no colo. E esse cara estava preso, condenado e etc., como tráfico de drogas, porque dizia a polícia, e a palavra dos policiais é aquela que vale, estaria com uma mochila nas costas carregada de droga. Depois, como é que faz? Como é que você introduz na investigação? Nós precisamos que o juiz lembre que é obrigação dele assegurar a defesa, produzir a prova necessária. A parte não consegue, ainda mais quando presa, buscar uma imagem de segurança, uma câmera, né? Uma imagem de câmera de segurança que está lá armazenada em algum lugar. Nesse caso, era uma banquinha que vendia doce no início dessa viela. E aí, o que se tinha, finalmente, é que na hora que o Douglas correu, ele não tinha mochila preta nenhuma. Ele correu só com um bebezinho e foi na hora que ele desceu, né, que apareceu uma mochila nas costas dele. Então, qualificar a prova, né, e trabalhar com conceitos de
racionalidade, conceitos objetivos, explorando a nova redação dada pelo pacote anticrime ao velho e bom artigo 315 do Código de Processo Penal, me salva, Bruno, que vai dizer que se eu sou a magistrada, não é bem a minha vocação, mas tivesse eu lá sentenciando um caso, eu posso decidir, obviamente, de acordo com a minha consciência, com a lei, com a Constituição, mas eu não posso resolver fingir que eu não conheço, ou simplesmente desencanar, ou mais ainda, desobedecer entendimentos fixados, por exemplo, nas teses repetitivas do STJ, né, em matéria de reconhecimento, de invasão de casa sem mandado, no tema das confissões arrancadas a fórceps, na porrada. Eu não posso, sem justificar concretamente, esse nome meio chique que eu não uso do tal do distinguish, eu não sei, mas a solução para como universalizamos os entendimentos mais favoráveis e como é que nós vamos engajar toda a sociedade civil, Cecília, num movimento, né, de colocar o bloco na rua para mudar a realidade do nosso sistema de justiça criminal e do nosso sistema prisional, acredito eu, seja um momento possível e uma janela de oportunidade a não ser desperdiçada. Muito obrigada.